Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Nunes, você está no canal Não é Heresia. Para mais um react. Hoje, de novo, no podcast mais amado do Brasil, o Santo Flow Podcast, para mais um react aí sobre teologia da libertação, que é o assunto, talvez um dos assuntos que eles mais falem e do que eles menos entendam, né? Mas antes de falar do podcast, a gente reagir ao podcast, vamos de avisos na sua telinha nesse momento. Desde já eu peço a sua inscrição, desde já eu peço a sua curtida ou seu dislike, vai que você não gosta da gente, não gosta do nosso conteúdo, mas está aqui para ver o que o Santo Flow Podcast tem a nos dizer. Então, fica à vontade, interagir nos comentários também, com suas opiniões, a favor, contra, acrescentando, enfim, interage com a gente aí e compartilha também com o seu ciclo de amizades, ciclo de família, ciclo profissional, enfim, compartilha esse vídeo com todo mundo. E aí tá o primeiro convite, né? Vamos participar juntos e juntas da quarta semana de Mariologia Feminista, esse ano com o tema Maria, Desconstrução, Reconstrução e Subversão. Evento esse que acontece de 20 de maio a 24 de maio. As inscrições acontecem no link que está na descrição desse vídeo. Caso você tenha alguma comunicação aí na área de gênero e religião, fica à vontade para trazer pra gente. Sei que no card aí tá 15 de maio, mas caso você está vendo esse vídeo antes do dia 20 de maio, entre em contato com a gente no Instagram, @noheresia, ou vai se inscreve para você apresentar sua comunicação no nosso evento. Caso você queira ser ouvinte, porque você quer tem carga horária pendente na sua faculdade, se inscreve também, ajuda a gente, se ajuda se inscrevendo no nosso evento. É um evento maravilhoso, tá? Que conta com grandes teólogas, grandes professoras, discutindo aí Mariologia Feminista. Enfim, quarta edição desse evento, que é um dos maiores eventos brasileiros aí no campo da teologia, com certeza já. E outro convite, né? Vamos participar juntos e juntas do terceiro Engel, né? Encontro Nacional de Juventudes e Espiritualidade Libertadora. Encontro esse que é intergeracional e interfé. Então, o link do Instagram do Engel tá aqui na descrição. Não vacila, vai lá, acompanha o Instagram. Mesmo que você não vá para Salvador nessa data, mesmo que você não vá para o Engel, mas caso você queira aí, o link de inscrição tá lá no Instagram do Engel e lá você acompanha todas as novidades. Estarei lá em um dos quintais temáticos, fazendo dupla com a Daisito. E terá um grupo maravilhoso de pessoas nas oficinas, nos quintais temáticos, nas formações em geral. Será um grande evento. Então, discutindo aí saberes, sabores e lutas, territórios do bem viver. Não perde, vai ser um grande evento. Outro convite, próximo sábado, dia 18 de maio, nós teremos um encontro marcado com Michel Louvi, encontro de cristãos pelo socialismo, né? Derruba do tronos poderosos e eleva os humildes. Vamos colar, o link de inscrição também tá na descrição desse vídeo. E deixa aí a última live, né? Certamente esse vídeo está sendo depois da live, mas é o que eu reforço. Eu devo postar esse vídeo na quinta-feira, dia 16. Caso você esteja vendo esse vídeo depois do dia 15, volta e acompanha esse bate-papo com o Lema Trapilho aí sobre a teologia produzida nas favelas. Grande live, grande papo, com certeza. Tá aí o convite. E agora sim, vamos de react. Deixa eu ficar menorzinho aqui na tela. Vou me ajustando na medida que o vídeo for sendo reproduzido. Hoje, pra gente começar um pouquinho, ó, muita gente não sabe o que é a teologia da libertação. Enfim, vamos ver aqui. Eu fiquei muito curioso, né, em ver a foto do senhor no lançamento de um livro do Clodovis Boff, né, que fala sobre a crise da igreja e a teologia da libertação. Claro, eu não gosto de caracterizar ninguém. Eu acho terrível a pessoa simplesmente apontar o dedo e dizer assim: isso é da TL, isso é TL. E às vezes nunca nem estudou o que é isso. Criou um rótulo, né? Presta, não presta. Tipo assim, conserva, não conserva. Tem tradição, não tem tradição. E fica aquela briga, aquela coisa toda, né? A ida do senhor lá transmite naquela presença, primeiro, uma capacidade de querer sempre dialogar, entender e tudo, ou realmente
uma concordância daquilo que traz aquele livro ali? Bom, primeiro, o outro dia eu falei para Zezinho, estão rotulando o senhor como teólogo da libertação. Ele falou, não pega. Eu falei, como não pega? Porque eu sou garrafão. Eu não sou garrafa, eu sou garrafão. Eu falei, qual é a diferença? Porque tem aquele garrafão de vinho lá do sul, né? Que tem uma redinha ali. O rótulo não pega. Antes você coloca o rótulo, ele cai. Coloca o rótulo, ele cai. Hoje em dia tem essa coisa de rotular pessoas, virou uma moda, né? No ambiente líquido desse continente digital, né? Onde ou é da direita ou é da esquerda. O Padre Zezinho também, outro dia foi criticado nesse sentido. Eu falei... O Padre Zezinho é muito atacado nas redes sociais, né? Por uma certa direita católica e tal. Mas é inegável que a produção dele, enfim, é importantíssima, né? Tem músicas importantíssimas, tem uma produção importantíssima. Não sei, sinceramente, a qual linha teológica ele está vinculado. Se você conhece ele, a sua trajetória, deixa aí nos comentários. Mas independente de qualquer coisa, tem músicas deles que são marcos, né? Uso em formação que eu vou, em grupo de oração que eu vou, enfim, qualquer espaço que eu for, que eu lembre de alguma música dele que se encaixe, eu uso sem medo nenhum de ser feliz, porque tem uma grande produção. Mas de fato, ele é um dos que são constantemente atacados por uma certa direita católica aqui do Brasil, infelizmente. Estão dizendo agora que você está no meio, em cima do muro. Ele falou, ótimo, assim eu consigo ver dos dois lados, não é? Sempre tem uma resposta. É o lugar do equilíbrio. E o outro dia também disse, tem que ter muito equilíbrio para ficar em cima do muro. Mas não é esse o caso. Outro dia me ligou um senhor, desses que recebe todo dia um mini sermão e gosta da mensagem, e ele disse assim, o senhor me desculpa que eu estou ligando, mas o senhor tem que fazer uma declaração contra a teologia da libertação. Eu falei, legal, só me explica o que é isso. Teologia da libertação. Ele falou, não sei, mas eu não gosto dela. Eu falei, mas aí ficou complicado, né? Porque talvez o que você está falando não é o que eu estou pensando. Meu tio era ateu, né? E aí, esse comentário é interessante porque, de fato, o discurso anticomunista rotula uma série de coisas que te leva a odiar uma série de coisas. Então, eu não sei do que eu estou falando, mas eu ouvi que eu preciso odiar tais e tais coisas, então eu reproduzo esse ódio, eu reproduzo esse momento contrário. E aí tem uma série de pessoas que, de fato, odeiam coisas que nem conhecem. Então, antes de você odiar, procure entender, de fato, o que é aquela coisa. E entender aquela coisa não é procurar fontes de pessoas que já discordam também. Então, vai ler o Gutierrez, por exemplo. Vai ler um Frei Beto, um Leonardo Boff, um Ivone Gebara. Vai acompanhar uma Nova Heresia. Enfim, antes de produzir formulações contrárias. Porque se eu leio... eu vou ver... deixa eu ver aqui um exemplo... O Santo Flow Podcast aí. Um monte de vídeo contra a teologia da libertação. De pessoas que já são contra a teologia da libertação. Aí fica fácil, né? Dizer, eu não gosto. Então, cuidado com as suas fontes. E aí já me peguei em discussões de pessoas que defendiam coisas parecidas com o que eu estava defendendo, mas se diziam contrárias ao que eu defendia. E aí você vai na conversa mostrando, tá tendo um problema conceitual, tal. Se a gente voltar na história da filosofia, um rapaz chamado Bacon apontou alguns problemas na transmissão do conhecimento. E um dos problemas é a linguagem. Por vezes, duas pessoas estão usando palavras diferentes para a mesma coisa e usando o mesmo nome para duas coisas diferentes. Então, é preciso ter cuidado no discurso, na linguagem, acertar os termos para não correr nesse risco de eu discordo do que eu não sei do que estou discordando. Já faleceu, irmão do meu pai. E professor universitário. Sim. Na Universidade Federal de Florianópolis. Eu chamava ele de Tutu, tio Rufino. E um dia, eu ainda era jovem, aprendiz de teologia, eu falei para ele, tio, eu descobri uma coisa, que eu também sou ateu. Ele falou, não, você não pode ser, porque você é que tem que levar a gente para o céu. Eu falei, o tio acredita no céu? Mais ou menos.
Mas se existir, eu tenho pelo menos alguém lá dentro para me levar. Aí eu falei assim, eu sou ateu do Deus que está na cabeça do tio. Porque esse Deus aí não é o meu. Não é? O Deus dele era um estereótipo de Deus, era um ídolo, né? Então muita gente não sabe o que é a teologia da libertação. Aliás, eu não vou dizer o nome. Certo, vai lá. Né? Eu não vou dizer o nome. Um ponto, né? O Dom Pedro Casadólica também fala isso, né? O Deus que Marx negou também nego. Se eu não estiver enganado, foi o Dom Pedro Casadólica que falou essa frase. E é pra dizer, eu tenho... não tenho pretensão nenhuma de negar meu cristianismo, mas se Cristo for o que umas certas pessoas andam falando por aí, eu não concordo com a existência desse Cristo de arma na mão, né, que os bolsonaristas inventaram, por exemplo. Então, de fato, assim, eu acho que tem uma série de pessoas que se afastam de alguma religiosidade, por exemplo, o cristianismo, porque elas receberam a imagem estereotipada de Deus. Então, um Deus da exclusão, da violência, do preconceito, um Deus racista. Então, esse Deus afasta. E esse é um estereótipo. Porque o Deus anunciado nos evangelhos é um Deus de inclusão, de acolhimento, de equidade, de igualdade, enfim. Tem outra perspectiva, que se coloca no lugar das pessoas que sofrem, né? Mas eu li no Instagram de um amigo meu um elogio tremendo ao livro do Clodovis Boff. Um elogio rasgado. Alguém realmente tinha que falar isso. Ainda vou ler. Ele falou. Como assim? Não li e gostei. E tem aquele que diz assim, não li e não gostei. Não, peraí. Não, né? Vamos estudar um pouquinho. Então, eu fui ao lançamento primeiro pelo carinho que eu tenho com a Aliança de Misericórdia e o imenso amor deles aos pobres, principalmente os mais pobres dentre os pobres. De modo especial, o Padre Leandro, que é meu amigo pessoal, não é? E que tem uma mente sincera, uma busca honesta pela verdade. Depois, eu fui pelo carinho imenso e respeito monumental que eu tenho para com o Frei Clodovis Boff. Ele é um dos maiores teólogos do Brasil, da América Latina e talvez até um dos maiores teólogos vivos hoje, não é? E que eu conheço muito bem a obra dele. Ele é um dos nossos professores aqui na pós-graduação em Mariologia, sabia? Olha só. Ele é professor, inclusive membro da nossa Associação Brasileira de Mariologia. Quem quiser, depois divulgue, viu? Claro. Eu vou deixar uns com você aí. Falando em Mariologia, acompanhe nosso evento de 20 e 24 de maio, quarta edição da Semana de Mariologia Feminista. Vai começar uma nova turma em julho. Mas ele sim se exilou lá no Acre para terminar a trilogia de livros que ele considera o final da vida dele, que é o livro do Sentido. Já tem 1 ou 2 publicados pela Paulus e falta o terceiro, e aí ele vai considerar que está terminado. E no meio disso, ele aceita escrever as suas confissões. Não tem as confissões de Santo Agostinho? Sim. Tem agora as confissões de Santo Clodovis, né? Aonde ele reconhece os erros dele. Sim. No fundo, o livro é uma retratação pessoal, porque o Clodovis errou, sim. Então, no final, eu falei ao Padre Leandro, e ainda vou dizer o Frei Clodovis, mas estou dizendo aqui pela primeira vez. Tomara que ele explique que erro é esse, não sei, né? Já temos metade do vídeo aí. Muita gente não sabe o que é teologia da libertação e até agora no vídeo não se explicaram o que é teologia da libertação. Então a gente tá aqui e continua sem saber o que é, mas sigamos. De maneira gravada, num programa relevante que vai ficar registrado, que eu tenho uma gratidão e 2 suspeitas em relação ao livro. A gratidão. Frei Clodovis com o Padre Leandro presta um serviço de colocar inteligência num debate que estava burro. Certo. Sou contra ou sou a favor? Essa polarização é burra. E Deus nos fez gente inteligente. Nós somos imagem e semelhança de um Deus criador e nos fez criativos, inteligentes, capazes de tabular um diálogo assim. Outro dia, nessa cadeira aqui, estava o Padre José Eduardo. Isso. Não é? Ontem mesmo. E eu passei, vi, e eu abracei,
eu reconheço a imensa inteligência, erudição e serviço à igreja desse sacerdote que estava lá. E fez sua apreciação extremamente positiva. Ele leu e gostou, né? E eu já li, devorei o livro 2 vezes, principalmente da página 50 à página 60, onde o Clodovis fala sobre o método, né? Mas as 2 suspeitas estão ali, naquele miolo do livro, não é? O Frei Clodovis, na década de 60, mas principalmente no início da década de 70, e até mais ou menos 1980, ele vai para a Bélgica e faz o doutorado dele sobre o método. E ele chegou à conclusão de que teologia da libertação não é mais um novo modo de fazer teologia. Fazer teologia a partir do compromisso com os pobres, não é? E esse método é praticamente o ver, julgar e o agir. Sim. Não é? E a mediação socioanalítica é o primeiro nível, a mediação hermenêutica é o segundo nível e a mediação teológico-prática é o terceiro nível. O problema é que esse não é o método intuído pelo pai da teologia da libertação, que é Gustavo Gutierrez, que ele critica no livro dele. Entendido. Porque, para Gustavo Gutierrez, os 3 níveis epistemológicos, aqui eu vou falar teologia rasgada, entenda quem quiser. Os 3 níveis epistemológicos da sociologia, da filosofia e da teologia são autônomos, têm uma epistemologia própria. Sociologia não é teologia. Então, a teologia da libertação, na sua origem, utiliza, por exemplo, o livro Teoria da Dependência, de Fernando Henrique Cardoso e Falqueto, que eram professores da USP, que viam que a dívida externa das nações estava provocando uma dependência. Então, o desenvolvimento era um engodo, né? E Paulo VI percebeu isso também na Populorum Progresso e falou, não é desenvolvimento assim, econômico só, é desenvolvimento integral. Aí também a teologia da libertação começou a falar de libertação integral. Ela mesma foi se corrigindo, né? Ela não nasceu correta, 100% correta. Ela foi se corrigindo. E... Peraí, eu não sei se correta é a palavra, eu diria que é um amadurecimento, né, ao longo do processo. E tem um ponto importante que é a teologia da libertação usa de mecanismos socioanalíticos para compreender o mundo, mas não só. E nem todo teólogo ou teóloga usa as mesmas chaves interpretativas do mundo. E aí tivemos uma live recentemente, a gente aprofundou essa discussão, né, com o Juan e com o Jorge, sobre juventudes e teologia da libertação. E o primeiro, eu fico só no primeiro nível, né? Sim. Foi assumido pelo Clodovis Boff no livro dele, que seguiu a tese de doutorado, Teologia do Político e suas mediações, como um primeiro ver que seria neutro, porque é o ver da sociologia. Gente, isso não existe, nem para a sociologia, nem a sociologia acredita que não dá para fazer juízo de valor. Você olha com a cor... Peraí, ele disse que dá para fazer análise sociológica neutra? Eu não li esse texto, mas se ele disse, não há neutralidade, né, gente? Né, neutro é só sabão e olhe lá. Brincadeiras à parte, há sempre uma leitura, como diz o Frei Beto, né? Onde pisa os pés, a cabeça pensa, né? Então, inevitavelmente, nós lemos de modo enviesado a realidade. E aí essa leitura enviesada é uma leitura que justifica o mundo como é, uma leitura conservadora, uma leitura que visa superar as lógicas, as relações sociais que nós temos. É uma leitura que inclui ou que exclui, né? Então não há neutralidade de nenhuma forma. Dos seus olhos, com a lente dos seus óculos, né? A vida tem as cores que você pinta. Então o Clodovis ali diz o seguinte: a teologia moderna, não só a teologia da libertação, corre o risco de perder o referencial da fé, o olhar da fé, né? E se perder, a crítica dele está correta. Essa minha suspeita, mas não está fazendo crítica. Ele diz que não, lá, mas eu acho que sim, porque ele mesmo se corrigiu depois na teoria do método teológico. Ele escreveu outro livro. Então, o Clodovis Boff e o irmão dele disse isso para ele: você está corrigindo o seu próprio erro, obrigado, né? Ok. A segunda suspeita... Não, mas pelo menos ele tem que ser sincero e dizer, claro. Eu errei, agora quero me retratar. Até Santo Agostinho se retratou, né?
Quem é Frei Clodovis para não se retratar? Agora, o segundo erro é o que mais... segunda suspeita é que, querendo trazer a fé para o debate, a experiência espiritual, colocar antes da figura do pobre, né? Pode-se chegar a uma nova gnose, né? A colocar o céu e criar a evasão da história, né? Então, é sutil, sabe, Guto? Quando eu vou para o céu e faço a experiência do assim na terra como no céu, e volto para a terra e vejo que tem problemas, eu quero transformar a terra no céu. Isso que a Aliança da Misericórdia faz. Quando ela tira um morador de rua e dá dignidade, ela está promovendo a salvação e não só fazendo assistência social. Mas aí tem um ponto, né? Tem um enxugar gelo. Em que sentido? Dentro da nossa lógica de relações sociais atuais, ou se preferirem, dentro da sociedade capitalista, não há como salvar, entre aspas, todo mundo. É necessário que exista fome, é necessário que exista o desemprego, é necessário que exista o subemprego, é necessário que exista uma forma de exploração. Que tenham as pessoas que têm um pouquinho mais e umas pessoas que não têm nada, enquanto existe a burguesia que tem tudo. Não tem como romper isso no capitalismo. Para que exista uma Dinamarca, uma Suécia ou qualquer outro país aí aplaudido por ser o paraíso na Terra, é necessário que existam bolsões de miséria pelo mundo. Porque esses bolsões de miséria que enriquecem esses países que são exceção e não regra na sociedade capitalista. Então, se Deus criou o mundo, se nós fomos criados por Deus, Ele nos criou para que nós tenhamos vida plena e abundante, segundo os evangelhos. Dito isso, é necessário reconfigurar as nossas relações sociais, reconfigurar nossas relações de produção, reconfigurar toda a lógica que estrutura a sociedade para que todas as pessoas possam ter dignidade. Se eu pego um jovem que está na rua por algum motivo, em situação de rua por algum motivo, se eu pego uma moça que está na situação de rua por algum motivo e consigo, de alguma forma, viabilizar a dignidade daquela pessoa, arrumou um trabalho, saiu da condição de rua, sei lá, teve política pública que atendeu aquele ser humano, aquele indivíduo, aquela moça, aquele rapaz, é um caso, mas as estruturas sociais seguirão promovendo violências, exploração, misérias. Então é preciso pensar além disso. Então a teologia da libertação, como eu vejo, ela, além de olhar para a questão imediata, você está com fome, a gente precisa resolver isso agora, é preciso pensar junto com as pessoas que estão nas periferias existenciais e geográficas, usando a expressão do Papa Francisco, a superação dessa lógica estrutural da sociedade, para todas as pessoas. Não só para aquela pessoa indivíduo, não só para aquela pessoa X, mas para toda a sociedade. É preciso repensar a sociedade para construir a civilização do amor, usando uma expressão, um conceito católico da doutrina social da igreja, né? Porque ela vê naquele pobre a figura de Jesus. Sim. Então aqui tem uma noção de sacramento que acho que o Clodovis pulou. A noção de sacramento, que a presença de Deus está na Eucaristia, o ponto mais alto, a fonte de tudo, mas também está na igreja reunida, no batizado, no irmão pobre. Eras tu, Senhor. Então, se eu pular por cima dessa sacramentalidade de Jesus presente no pobre, eu vou criar uma nova gnose. Eu vou espiritualizar a fé. Gente, o Frei Clodovis, ele não espiritualiza. Tanto que no final, quando disseram para ele lá no lançamento, por que o senhor abandonou a teologia da libertação? Ele falou, não abandonei, eu só estou lavando a criança, né? Mas eu não vou jogar a criança fora, é a menina que está com ferida, que está prostituída, que está machucada e sujinha. Então lave a criança. Mas na hora de jogar a água fora, não joga a criança fora. Então, não vá com tanta pressa fazer o juízo de que o Frei Clodovis Boff jogou fora toda a teologia latino-americana. Aliás, não é teologia da libertação, é teologia latino-americana. A teologia da libertação é uma forma de teologia latino-americana. Ninguém vai dizer que o Papa Francisco é adepto da teologia da libertação. Ele é da teologia do povo. Ninguém vai me dizer que o Juan Luís II é da teologia da libertação, é de uma teologia raneriana, uruguaia, mais próxima da teologia argentina do que da teologia brasileira. Então a teologia peruana do Gustavo Gutierrez é diferente da teologia do Leonardo. Os dois brigam.
não concordam. Por exemplo, não há análise marxista na teologia do Leonardo Boff. Não, como que um franciscano não vai admitir o conflito? Eles são feitos para paz, não é? Então, De fato, o Leonardo Boff não é marxista, infelizmente, né? Não desprezando o que ele fez, muito contrário. Ele teve aqui no Não Heresia, inclusive, gostamos muito dele, mas o marxismo não faz mal pra ninguém nesse sentido, né? Leia Marx, é gostoso demais. Mas é isso, muita gente não sabe o que é teologia da libertação, e se você chegou até aqui, você continua sem saber, porque o Corte não explicou pra gente, vida que segue, mas aí trouxe alguns comentários que eu achei interessantes, o padre Joãozinho. E aí, nos vemos em outros vídeos. Esse vídeo terminou, mas a nossa missão continua. Eu esperava alguma coisa desse vídeo, mas minhas expectativas foram frustradas. Curta, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, leia aqui os avisos na descrição e, se puder, nos ajude financeiramente também. Até o próximo React.